Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E o incentivo agora é fermentar mais coisas ou apodrecer mais coisas. É por isso que o Diego tá aqui, pra apodrecer coisas. E aí, meu jovem? E aí, cara, bom dia, boa tarde, boa noite, como diria a nossa querida amiga, e feliz 2026. Vamos abrir o ano aí estragando mais coisa. É fazer o quê, né? É pior que agora você falou, é o primeiro Hora Ácida de 2026, então pra você que gosta de estragar cerveja ou melhorar, como diria também meu amado Diego, feliz 2026 pra vocês. E feliz 2026 pra quem eu tenho na minha mais autoestima, nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios, como sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que ao longo de 2025 a gente teve cervejas da Stannis, que tem essas cervejas de qualidade, cervejas lindas e maravilhosas, que você pode comprar pelo site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usar o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto, e eles enviam para o Brasil inteiro. E se você quiser ter acesso a tudo isso e mais, faça como Guilherme Zaniol, Thiago Fernandes Dias, Alessandra Gloren dos Santos, Ricardo Daldim e Denis Torizani, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte. O link tá aqui no post. O incentivo para esse programa ser gravado, né? Eu estava discutindo com o Diego sobre o que a gente ia gravar, o que a gente ia fazer, mas ele é um resultado direto do resultado do Censo da Cerveja Caseira 2025, que trouxe um fato estarrecedor. 74% de quem faz cerveja em casa não fermenta outras bebidas. E o que a gente quer fazer aqui é incentivar as pessoas a fermentar mais coisas. E uma das primeiras coisas que a gente pensou é falar de cidra. A gente já teve um programa sobre cidra, mas agora a gente está com essa abordagem mais selvagem, por assim dizer. Não é mesmo, Diego? É isso mesmo, além de incentivar as pessoas a produzirem as suas cidras em casa, o que a gente vai mostrar que é relativamente fácil de fazer é também incentivar a fazer com leveduras locais, com fermentação sem controle de temperatura e por aí vai, que facilita ainda mais a produção. Então, além, né, de exercitar um pouco, vamos dizer assim, a propagação de leveduras locais, né, a gente vai propagar também diferentes resultados, né? Bom, mas isso a gente vai falar pra frente, né, Henrique? Total, mas vamos lá. É importante a gente pontuar. Tem uma miríade de coisas que a gente pode fermentar com resultados fantásticos. E eu sei que muitas vezes as pessoas ficam com receio de fermentar bebidas diferentes porque nunca tiveram a oportunidade de beber essas bebidas e dizer assim, pô, essa cerveja, essa cidra, esse hidromel, esse tepache, são coisas boas, pô, eu quero fazer em casa, como a gente faz com a cerveja. Mas, muitas vezes, você já tem as skills necessárias para fermentar. Então, você pode simplesmente se dar esse passo de confiança em você mesmo e fermentar uma coisa diferente. E você vai sair do outro lado com uma bebida que você vai gostar, eu tenho certeza disso. Não, e até se me permite fazer um adendo, né? Não eu permito. Acho que a gente... Agora se desse mal, né? Agora eu vou falar mesmo. E que vem um pouco em relação à crítica que eu sempre faço do BJCP, não em relação ao trabalho que eles fazem. Ai. Mas é muita questão de como, no final, o BJCP ele serve como uma algema para quem está fazendo cerveja, né? E no final isso se reflete talvez até no próprio comportamento do cervejeiro caseiro, enquanto uma pessoa que tem dificuldade de se aventurar fora das normas, né? Porque no final... né, o BJCP ele serve como um guia, mas ao mesmo tempo ele fica restringindo um pouco o cervejeiro caseiro para dizer assim,
mas como é que eu vou fazer se eu não sei como é que é para fazer? Qual o que esperar? E às vezes um pouco do espírito que a gente quer trazer aqui com a hora ácida é lembrar as pessoas que você não precisa saber o que vai acontecer exatamente no final para fazer o que tu vai fazer. Porque a ideia aqui sempre no mundo da cerveja selvagem é a experimentação, é a descoberta de novos sabores e aromas. E isso não vai estar no BJCP, isso não vai estar descrito porque ainda não existe, né? Então é um pouco filosófico isso que eu tô falando, mas é muito na ideia de que a gente se liberte um pouco mais para provar novas fermentações e novos resultados que tu nem espera, que tu não vai saber como é que vai ficar. É muito legal, Henrique, né? A gente tomar outras cidras em outros locais para a gente ter referências de produto. Mas, ao mesmo tempo, a gente não deve se prender a elas, porque a gente deve chegar a resultados que vão, vamos dizer assim, traduzir o terroir local. Talvez esse papo de terroir seja um pouco chato, mas a verdade é que o terroir ele é muito interessante de buscar para que a gente olhe para os resultados que cada um vai ter na sua região. Não só por diferentes maçãs, ou diferentes sucos, ou diferentes mostos, mas principalmente por diferentes fermentações, que é o foco desse nosso programa, né, Henrique? Boa. E eu ia dizer pra gente dar um passo antes, já chegou socando o terroir na galera, mas primeiramente eu vou fazer só uma introdução pra gente entender o que é a cidra. Talvez você esteja acostumado com a cidra cerezer, que é aquela bebida que é bebida de final de ano, né? Que nunca existe, só existe num período de tempo entre dezembro e janeiro, né? Depois desaparece do mercado. Mas ela é uma bebida alcoólica fermentada que ela é obtida exclusivamente de suco de maçã. É discutível isso porque o BJCP traz umas outras abordagens, mas enfim, produzida por fermentação natural ou conduzida, né, sem destilação, também é uma outra coisa que a gente pode discutir, cujo perfil sensorial varia conforme as variedades de maçã, o clima, o método de fermentação, a tradição cultural de cada região, né? Ela é, historicamente, ela fica num lugar entre o vinho e a cerveja, e ela pode ser seca, doce, tranquila, gaseificada, rústica, refinada, e ela, de certa forma, como o Diego estava trazendo, ela expressa diretamente o terroir e as práticas agrícolas da região onde vem aquela cidra, né? Mas, Diego, de onde é que surgiu a cidra? A gente tem essa origem? Olha, assim como a própria origem da cerveja e a própria origem do vinho, né, a gente não tem uma exata, né, vamos dizer assim, a certidão de nascimento, né, dessa bebida, porque isso acontece na antiguidade e a gente tem registros muito parcos, né, de quando isso se originou, né, mas, vamos dizer assim, os indícios mais fortes sobre as primeiras produções, né, elas começam a aparecer exatamente ali pelo mundo do mundo grego, romano, né, onde tu tens algumas, vamos dizer assim, alguns registros históricos, não somente sobre produção, mas igualmente sobre consumo, né? Então, tipo, tem várias menções, assim, de escritores gregos e romanos, né, falando sobre essa bebida fermentada de maçãs, mas somente, assim, onde exatamente acontecia nas regiões onde existia essa fruta, né? Então, por isso já começou a ser, já era um pouco mais, vamos dizer assim, restrito do que na maioria das coisas, né? Por se tratar até, principalmente, de uma fruta que ela tem dificuldade em aparecer em regiões mais quentes, né? Então ela tá sempre em climas mais temperados, né, por exemplo. Uma coisa importante de pontuar também é que a maçã, né, a fruta maçã, ela tem origem na Ásia e na Europa Ocidental. Então, nessas regiões que se desenvolveram, provavelmente, as primeiras cidras, né? Porque era onde tinha, em abundância, a fruta que gera cidra, no final das contas, né? Exato. Não, exato. Sempre vai estar pela área de aparecimento da região mesmo. E meu mestre cidreiro, que agora tu é mestre cidreiro, né? O que a gente tem de escolas? Não, bom, é engraçado, né? A própria... Aqui o mundo da cerveja e um pouco o mundo da cidra, elas se conectam, né? Porque a gente tem algumas as principais escolas cidreiras, né? São europeias, né? Por assim dizer. E principalmente a gente tem 4 países que são os mais, assim, que aparecem, né? Que seria a escola francesa, a espanhola, a inglesa e a alemã. E do Novo Mundo, obviamente, a gente tem os norte-americanos, né, aparecendo novamente com uma escola, né? Eles conseguem ter uma, vamos dizer assim, aparecer
próprio volume que existe, né? E depois a gente tem alguns exemplos muito parcos, né? Aqui na América do Sul, no Chile, na Argentina, na própria África do Sul, tu tem alguma coisa muito parca, assim, e tá um pouco limitado a essas regiões, né? Mas é muito interessante que, principalmente, assim, eu acho que existem 3 principais escolas, né? Que a gente poderia falar, que são aquelas que são mais visíveis, que é a francesa, a espanhola e a inglesa. E elas têm, assim, qualidades e características muito diferentes entre si. E depois vem a alemã e a norte-americana, né? E vamos lá. Eu confesso, eu não conhecia a escola alemã de cidras. Eu achei bem interessante isso, porque eu não conhecia. E a escola alemã de cidra é que nem as cervejas, é sem graça total, né? Ah, meu, para, velho. O cara, tipo, começa o ano dando essas pedradas. Mas eu já vim preparado pra gente, né, indicar. Já veio vestido no ódio, né, meu? Tipo, puta que pariu, velho. É um arrombado, velho. Mas me diz aí, para as pessoas entenderem o que a gente espera de cada... Espera bem, entre aspas, né? De cada escola. Faz uma comparação entre elas pra gente entender isso. Vamos colocar primeiro, né? Vamos dizer as principais características que a gente pode esperar de uma cidra, né? Então a gente vai pelo o nível de doçura, potência da carbonatação, a acidez, né? Os taninos, né? Que lembram um pouco o mundo do vinho, que vai ser aquela astringência que vai aparecer pela potencialização das sementes e das cascas, né, e de como tu vai utilizar isso na tua questão de produção, tá? E um pouco é a questão também de estruturação geral, né, que ela pode ser mais elegante, né, vamos dizer no sentido de mais equilíbrio. Depois tem a questão de rusticidade, que vai ser até um pouco de pegada de brete, um pouco... selvagem. Mais, assim, mais selvagem mesmo, mas por mais que até a escola francesa, em algumas partes do país, também tenha uma tradição com produção com, vamos dizer assim, com brete. Agora, por exemplo, na espanhola, muito pouco, né? A presença de Brettanomyces, ela é mais straight, assim, ela tem um frutado, mas não necessariamente ela vai ter uma rusticidade. E a escola alemã, ela é muito reta, no sentido de que ela vai parecer muito com a própria ideia das lagers alemãs, né? Muita técnica para ela ser extremamente simples, ela já parte para um outro processo, assim, que é quase ser um vinho de maçã e não necessariamente no que a gente espera, né? Da ideia de cidra aqui no Brasil, que é basicamente olhar para a cidra como se fosse vamos dizer assim, um repositor mais barato do que a espumante de vinho, tá ligado? E, tipo, é o que acontece no Brasil. Baratex pra dar tonturinha. Exato. É quem não pode pagar por uma espumante de vinho que vai ser... Sei lá, hoje já mudou muito, assim, principalmente aqui pro sul do país, né? A gente pega hoje espumantes bons, legais, a 30, 40 reais. Só que a cidra, ela vai chegar, vamos dizer assim, um padrão de preço de 15 reais, né? E infelizmente até o pessoal vende cidra, quer dizer, bebidas mistas como cidra hoje em dia, né? O que é muito ruim, assim, tu vai pegar alguns rótulos, né? E tu vai ler, cara, tem nada a ver com cidra, né? Tipo, tem várias outras coisas e não necessariamente só suco de maçã. E por fim, né, a escola americana, né, ela tá muito baseada na inovação, assim como a própria cerveja, né, no caso, né? Então elas têm um pé que vem da Europa, né? Pega todas as referências, principalmente inglesas, mas ela contorce tudo pro jeito que ela quer. Mas assim, ó, vamos falar sobre doçura, tá? Começar assim por esses aspectos, tá? Ok. A francesa tem uma doçura geralmente média, a espanhola é muito seca, a inglesa é mais seca ainda, a alemã ela é seca, mas com um dulçor residual ou aparente um pouco maior, e a norte-americana varia, Deus dará. De carbonatação, a francesa sempre tem carbonatação, mas não necessariamente ela é grande. A espanhola, ela é geralmente, assim, ó, principalmente na área basca, ela quase é servida sem carbonatação, e eles têm até um estilo de serviço, que é servir a garrafa bem no alto e o copo bem baixo, para gerar algum tipo de carbonatação. O que gera, na verdade, é uma oxidação e libera um pouco mais de aroma, né? Mas é uma tradição deles de serviço. A inglesa tem assim como as cervejas, né? Uma carbonatação muito baixa. A alemã, de forma bem interessante, ela não é
marcada pela carbonatação, como a gente disse, ela vai mais como a ideia de apple wine mesmo, né, de vinho de maçã. E a norte-americana, geralmente, ela tá mais marcada pela carbonatação mais alta, tá? Termos de acidez, e por isso que a gente sempre tá falando aqui na hora, a gente tá aqui na hora ácida, ela é uma coisa que geralmente vai estar presente, tá? Na francesa, ela é média, porque como a gente falou, a escola francesa, ela olha pelo equilíbrio e uma elegância. A espanhola já parte para uma tradição de uma acidez um pouco mais alta. A inglesa é de média, média baixa. Tu vai sempre ter um dulçor residual bem aparente. E se tu pegar, por exemplo, até alguns exemplos da Irlanda, né? Tu vai ter vai ter acidez, mas vai ter um dulçor residual mais alto. E na escola alemã é mais engraçado ainda, é muito alto. Mas apesar de tudo, ainda sempre é uma coisa tecnicamente bem orientada, assim. E nos Estados Unidos é variável, e daí tu tem várias tradições lá por conta das diferentes colonizações. O tanino, que é uma coisa que a gente pouco fala, né, no mundo da cerveja, e que a gente poderia traduzir melhor como uma distringência, né, que é a distringência que vai vir principalmente da casca e depois, em certa medida, até de semente, né, ela é, no mundo da França, média, na Espanha, bem baixa, na inglesa ela é alta, que daí dá a estrutura de boca, e na alemã bem baixa. Enquanto nos Estados Unidos, daí é Deus dará. Estados Unidos é tudo a Deus dará, e a filosofia é foda-se, é isso. A filosofia é vamos inovar, encontrar o que vem de melhor e deu, né? Porque os Estados Unidos é o país do lucro, não é o país do produto legal, sabe? Cara, a gente entrou numa época da história que a gente tem que começar a botar os pingos nos is sobre o que os Estados Unidos é, né? Porque, na verdade, colega, tá caindo a máscara, né? Eu ia dizer que se a gente for começar a falar sobre o que os Estados Unidos é, a gente vai entrar num circo aqui, velho. Não, a gente não vai mais entrar nos Estados Unidos e daqui a pouco a gente pode ser sequestrado. Fica ligado aí. Ai, que desgraça. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima aí. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Falando em lúpulo, se tu quiser toda a miríade de lúpulos selecionados nos Estados Unidos, dentre eles lúpulos que provavelmente vão cair uma luva para sua American Strong Ale, entre em contato pelo site hopscompany.com. Vai lá e chama a pessoa que já te atende ou manda um direct para ter acesso à safra nova que tá linda. Faz isso e diz que ouviu aqui. Tá, mas olha só, a gente tá falando, beleza, primeiro que uma coisa que eu ia comentar, lógico, cada uma dessas escolas tem questão técnica, tem questão de levedura, mas também tem a questão principal que o Diego trouxe, que é o terroir. As maçãs da região, lógico, né, a gente vive num mundo globalizado, onde a gente pode sequestrar pessoas em outros países, que a gente tem uma maneira de comprar suco de maçã de uma região, de uma variedade específica, ainda que no Brasil a gente tem uma limitação muito grande ainda, mas a gente está falando de regiões que têm as suas próprias maçãs, seus próprios cultivares, as suas próprias variedades, e isso influencia diretamente no resultado das cidras que são geradas com essas maçãs. Mas a gente falou sobre isso, mas eu queria saber o que a gente tem no Brasil. O que a gente, quando a gente olha, beleza, a gente olhou para um monte de lugar, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente tem alguma coisa definida, sabe, que momento que começou, o que a gente tem de expectativa aqui? Bom, só um breve histórico, né? A gente deve falar que, obviamente, a tradição da cidra veio para o Brasil junto com a colonização europeia, né? Mas, assim como a gente estava conversando, a questão do plantio da maçã, ela é muito dificultosa em áreas onde a temperatura é mais alta. E somente quando começou a ter a colonização europeia no sul do país e consequente ocupação de áreas mais temperadas, tu consegue ter produções, ainda por mais que domésticas, aparecer algumas produções de maçã, né, no país, e essas produções acabam gerando, vamos dizer assim, produções caseiras, né? Então tu não tens uma produção formal e uma produção industrial bem delimitada. E só foi a partir da década principalmente depois da era Vargas, né, que começou a ter
a institucionalização das empresas agropecuárias e da própria pesquisa agropecuária moderna, que a introdução e a vinda de videiras de outras partes do mundo e um processo de pesquisa, de adaptação continuado, levaram a que, na década de 70, e principalmente com a ajuda da colonização nipônica no país, a adaptação com bastante sucesso de cultivares que vieram da Ásia, né, principalmente do Japão, e aqui se estabeleceu daí começou a se estabelecer com força, né, a produção de maçã. Então, essa produção, né, que começou a se elevar na década de 70, ela começou a ter o seu ápice produtivo de forma industrial, mais ou menos pela década de 90, onde surgem as primeiras, vamos dizer assim, produções industriais, mas dentro daquela característica que todo mundo conhece, né? Que é a cidra de massa, que é uma produção de um produto, né, industrializado, associado quase que exclusivamente ao Natal e Ano Novo. É um produto que ele tem uma característica de dulçor residual muito alto, uma carbonatação também alta. Muito alta. Muito alta, e é para parecer uma espumante mesmo, né? E uma padronização muito grande até da característica institucional que esse produto tem que ter. Porque assim, tu tem certos parâmetros, Henrique, que o mapa te estabelece para como tu deve fazer uma cidra, né? E são parâmetros que se a gente olhar vindo do mundo da cerveja, eles são muito, muito rígidos, no sentido de, tipo, a cidra tem que ser de 4% a 8%, ele te dá um certo range de carbonatação que deve ter, a acidez não pode passar de certo ponto, e de forma engraçada, essa ideia do que é cidra, ela está institucionalizada dentro das regras do mapa, no sentido que ela tende a levar o produtor a ter que fazer algo que lembre uma espumante, né? E isso é muito engraçado, porque a gente sabe que, como a gente falou, tu pode fazer até cidra sem carbonatação, como é a tradição alemã. Então, acho que ainda vai levar um tempo para o mapa começar a discutir a necessidade de, vamos dizer assim, flexibilizar essas regras. Porque a gente está muito enviesado porque é o padrão que surgiu na década de 90, né? Que é o padrão industrial, um padrão focado muito nessa réplica. Seria isso? Exato, exatamente. Então, a partir dessa réplica do que é um espumante é que se manteve, né? E somente agora, no novo milênio, né? Ali a partir do ano 2000, e principalmente até impulsionado pela própria revolução da cerveja artesanal, sabe, Henrique? É que começou a ter novos produtores de cidra. E, claro, por exemplo, um dos grandes exemplos que a gente tem é a Apple, né? Me desculpa, pessoal da companhia da morada etílica, se eu tô falando errado, mas foi por exemplo, um marco, né? Da gente ver aquelas garrafinhas aparecendo nos mercados, né? Com diferentes... Foi a primeira cidra que eu provei, pra te ter ideia. Pra muita gente. Foi a primeira cidra. Não, foi pra muita... Eu tenho certeza que pra muita gente do mundo da cerveja, principalmente, e da cerveja artesanal, aquilo ali foi um marco, porque provavelmente o pessoal olhou, pô, é da morada etílica, vou tomar. E ali muita gente que foi provar, porque muita gente já tinha um certo receio, porque o padrão era muito baixo, ou era algo que tu já sabia o que esperar, e não necessariamente tu tinha uma esperança de tomar algo diferente, né? E daqui a pouco surgiu as garrafinhas da Apple lá com chá, com dry hopping, com passagem em madeira. Pô, daí tu foi experimentar aquilo, né? E assim, nesse arrasto, né, ao mesmo tempo, o pessoal do vinho, que estava começando a revolução do vinho natural, por exemplo, também começou a fazer mais fermentação. Então tu tem dentro de vinícolas algumas produções bem pequenas de cidras, né, orientadas por tradições vinícolas, né, e técnicas vitiviníferas, né, de produção de vinho, para tu conseguir fazer uma coisa diferente. Então tu tinha muito, por exemplo, eu já vi a produção de cidra olhando para técnicas de prosecco, né, que é um tipo de vinho frisante
italiano, se é que a gente pode falar isso. Mas o Prosecco, ele tem algumas técnicas que deixam com uma característica X e que é muito interessante. Então, tu começou a ter, a partir ali de 2010, né, cidras secas e naturais, que era uma coisa diferente daquela cidra já muito doce. Uso de variedades locais e adaptadas, né, e aí a gente tá falando muito ir além da Fuji e da Gala, que são as principais maçãs que a gente tem no mercado hoje. E produções de pequeníssima escala, né? A gente falando aí de produções de 1.000, 2.000 litros, né? E aí esse pessoal que começou a produzir teve muito diálogo com a tradição europeia, principalmente França, Espanha e Inglaterra. Não tanto pela alemã, porque tu não vai ver, por exemplo, no Brasil, os apple vines alemãos, por exemplo, né? E até tu pode fazer coisas diferentonas, como uma... Nunca vi. Não, mas tinha uma época que até era importado, Henrique, E assim, era um negócio muito diferente, assim, era como se fosse um vinho mesmo. Eu me lembro que teve uma época que tu no supermercado tinha cidra. Umas cidras importadas, cidras inglesas. Eu me lembro de chegar aqui, cidras inglesas, aqui no sul, pelo menos. Sim. E eu me lembro de ter tomado uma e eu me lembro de elas serem muito sofridas, assim, sabe? Aquela característica já meio dormida, assim, sabe? Na cidra. Que pode ser o tempo de transporte, né? É que muito vinho era Magners, né? Que era aquela... Que é uma cidra de pub, assim, que ela tem um doçor... Ela é quase seca, mas ela tem um doçor aparente, assim, e tal. Mas é interessante, assim, não deixa de ser legal de tomar. Não, a experiência é legal. Agora, a gente tem essa visão agora de onde a gente tá no mercado, né, com a produção. A gente sabe que a gente tem pequena escala, a gente tem a Morada fazendo cidras. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu consegui comprar, inclusive. Inclusive, Fer Lazari produza borbulhas. Minha esposa está ávida por comprar garrafas de borbulhas. Queria trazer agora, Tainha, pro universo um pouco mais de tipo de produção em casa. Eu quero trazer, primeiro, duas coisas. Primeira, eu sou um idiota, porque eu tive a oportunidade de ir pra Normandia, na França, no norte da França. Passei por uma dezena de cidrarias, e eu não parei em nenhuma. Eu sou um idiota. Meu Deus! Porque eu queria achar cerveja, porque eu sou um idiota. Nossa! Mas tudo bem, isso é um parênteses. Eu só queria que tu sentisse raiva de mim um pouco. Não, pelo menos se tu tomou uma BR de Gard, pelo menos interessante, eu até te perdoo. Que? Rapaz. Não, tu não achou? Meu, eu achava, tipo, nos supermercados, dezenas de cidras locais. E não achava uma cerveja. Eu sou um idiota. Mas enfim, eu vou trazer um relato rápido de que eu tenho produzido cidras em casa. Legal. E eu tenho corrido atrás de... o Diego de Assíndia também, ele recebe uma mensagem minha dizendo, me dá 10 litros de suco de maçã. Disse assim, vem buscar. Mas a questão é, espremer maçã é difícil. A gente precisa comprar uma quantidade grande de maçã, a gente precisa ter uma prensa, como o Diego falou, a gente tem variedades muito simplórias, eu vou dizer assim, no mercado, apesar de que geram bons resultados. Tipo, não fiquem com essa ideia de que as maçãs de supermercado não geram boas cidras. Geram sim, é só tu ter cuidado. Mas, principalmente, o que a gente tem acesso aqui é suco, né? Suco pronto. Suco em garrafa. Exato. Então, tipo, é uma coisa que é uma... Digamos assim, a gente tem uma limitação. Ninguém tem uma prensa de maçã em casa. Então, quando a gente olha pro universo caseiro, a gente tem que pensar, quando a gente compra insumos para fazer cerveja, a gente sabe onde a gente vai. A gente vai na brew shop, a gente compra as coisas e faz cerveja. Agora, aqui quando a gente tá falando de maçãs, ou tu vai processar uma maçã, que, acreditem, gente, é uma trabalheira do inferno, ou tu vai correr atrás de suco pronto integral, certo? Exato. E que é o mais fácil. E assim, a ideia não é desencorajar as pessoas a fazer a sua cidra com a sua prensa, né? Porque, se a gente bota dinheiro, 10 mil, 20 mil, às vezes, pra montar um setup de uma micro cervejaria em casa, e muita gente faz, com produtos maravilhosos, né? Tu pode simplesmente comprar também, né? Uma prensa de 15 toneladas pra ter em casa. Tipo, é 15 toneladas de pressão, gente. Não é porque ela vai ter 15 toneladas dentro da sua casa. Calma.
Bom, você viu que como cada ajuste faz a diferença no resultado final. E na sua produção, se fosse possível total controle sobre cada etapa, garantindo alta repetibilidade e qualidade em um lote todo, você não queria? Claro que queria. E você consegue isso com os equipamentos da EZ Brew, nossos patrocinadores, estimados patrocinadores aqui do Braçagem Forte. Eles são especialistas em equipamentos cervejeiros de ponta com automação avançada e sistemas de controles precisos. Tudo idealizado para quem quer elevar o padrão da sua cerveja, seja na produção caseira ou profissional. E se você quiser ter acesso, você quer comprar, você quer olhar para esses produtos maravilhosos, você pode acessar o site ezbrew.com.br e você vai ter acesso a uma miríade de produtos geniais para sua braçagem ser do jeito que você merece. Entra lá no site e diz que escutou aqui no Braçagem Forte. Mas, cara, tipo, pelo amor de Deus, cara, tipo, não, eu vou comprar uma prensa que ela tem a potência pra arrancar minha cabeça aqui. Exatamente. Não vai. Cuidado. Não vai, velho, não vai. Outra coisa, ó, experiência do Alessandro. O Alessandro, nosso apoiador aqui, também aqui do Sul, ele teve uma experiência. Ele foi tentar fazer uma perada usando o juicer, aqueles juicer pra fazer suco. Ele disse que é impossível extrair suco de pera e de maçã suficiente pra fazer cidra usando o juice. É, que realmente precisa ser prensa mesmo. Coisa. É, tu perde muita coisa. Tu perde muito. É, tu vai ter que, de alguma forma, triturar ou, né, tipo, esmagar essa coisa e depois passar na prensa. Então, tu tens um trabalheiro muito grande. O juicer é interessante até para tu conseguir separar as sementes, que pode ter o problema do cianeto, né, em larga escala, etc. Ninguém sobrevive, gente. É, exato. Mas e depois também, quando tu vai fazer esse tipo de produção, tu vai ter que olhar qual é que vai ser o tempo de contato com a casca, se a casca vai te trazer muito tanino, se a semente vai te trazer muito tanino. Então são tantas variáveis e dentro de um processo que ainda a gente não tem, vamos dizer assim, tanto conhecimento para fazer, a nossa ideia aqui com esse programa é dizer assim, pegue o suco, fermente e experimente. Porque assim, é muito interessante, porque a ideia é muito fácil, né? Tu pegar um suco e simplesmente fazer a fermentação, tá? E aí, a gente vai começar a falar algumas orientações para você que vai fazer o seu suco, né? Que vai fazer a sua cidra em casa, porque é muito simples, né? Fazer a sua cidra. O suco você vai comprar, você não vai fazer. Exato, não é. Se não ficou claro, é isso aí. Você vai comprar o seu suco. Compre. Ache uma promoção de suco e compre uma quantidade enorme de suco para fazer a sua cidra. Calma. Vamos lá. Calma aí, Henrique. Vamos lá. Antes de tudo, tá? Tem duas qualidades principais de sucos, tá? Aqueles sucos que são retificados, ou seja, que eles são feitos na base de reidratação de sucos concentrados, tá? Porque tu pode fazer cidra comprando o melaço da maçã, se assim a gente pode chamar, que vamos dizer assim, um suco concentrado de maçã que chega para ti com 70 Brix, tá? A gente usa para um dos produtos da Coisa Linda, a gente quer uma cidra de 4% de álcool, a gente faz com esse suco concentrado. E o que acontece? Esse suco concentrado, quando ele é reidratado, pelo processo de produção desse suco concentrado, muita coisa do suco de maçã se perde, desde nutrientes, de várias coisas que vão estar ali, né, da extração de tanino. Mas basicamente falando, quando tu tens um suco que é reidratado ou retificado, que tu vai encontrar na descrição do rótulo do suco que tu tá comprando de caixinha ou de garrafinha, esse suco ele vai te dar no fim uma cidra fermentada que vai ter menos corpo, tá? Porque ela tem bem menos coisas ali para compor aquele corpo, tá? Agora, quando tu encontra um suco que ele é 100% integral, esse é aquele suco que vai te dar a cidra com maior complexidade, porque ela vai ter muito mais coisa ali para aparecer. Claro, esses sucos, né, já são feitos com processos industriais extremamente avançados, né? Muitas vezes eles não vêm até sem conservantes, porque já passa por filtrações específicas e tratamentos específicos, inclusive com tratamento de UV, né, como é em alguma das maiores cooperativas.
Então são sucos que são bem interessantes, bem aromáticos, eles são mais ricos do que esses sucos retificados. Diego, um parêntese só. Manda. Como você identifica esse suco? Você vai pegar o rótulo, você vai ler e vai ver. Contra-rótulo, melhor dizendo. Porque vai estar escrito integral, vai ter um monte de coisa na frente, mas nos ingredientes que você vai ver se ele realmente é integral. Você vai ler ele e vai ver se só tem suco de maçã. Exato. Esse é o único ingrediente que tem que ter no suco que você vai comprar. Isso, e inclusive tu vai olhar se ele usa algum tipo de conservante ou não. Tem alguns sucos de alguns produtores que conseguem entregar sem ter conservantes. E geralmente os dois conservantes que tem mais aparecido, né, é o INS 220, que é o famoso metabisulfito, e depois também tem o ácido ascórbico, que agora eu não vou lembrar qual é a INS, mas é a vitamina C que às vezes tu vai aparecer na própria cerveja também, que é um antioxidante. Essa, vamos dizer assim, a presença desses dois vai significar que tu tens um processo um pouco mais crudo de produção de suco de maçã, enquanto tu tem outros, né, que não apresentam qualquer tipo de conservantes. E esses tipos de sucos que são somente suco, vai estar escrito lá, suco integral de maçã. Quando a gente vai receber esses outros que tem suco retificado, ele vai dizer lá, suco de maçã, às vezes 30%, X% de suco retificado de maçã, que é o suco reidratado que era, né, concentrado. E por aí vai. Né? Daí tu vai ver lá que provavelmente também vai ter conservante, vai ter, né, ácido ascórbico, metabisulfito, porque simplesmente o processo de produção tem mais idas e vindas e isso requer maior manuseio. Esse maior manuseio é uma fonte de contaminação. Enquanto o processado direto, ele tem a possibilidade de ser melhor, né? Então, por exemplo, na Coisa Linda a gente usa os dois, né, de forma diferentes, mas então, aquele que a gente tem colocado em garrafa ultimamente é só com suco integral. E assim, Henrique, a gente vai na fábrica, a gente marca um dia com eles, eles pegam a maçã do estoque e no dia eles fazem um suco pra gente. É uma coisa animal, assim, sabe? Eles botam na prensa e fazem suco. Exato. Então a gente chega lá, eles pedem sempre assim, ó, tá, vamos marcar o dia, daí é no dia X, daí tu, ó, chega aqui 2h30 que vai ser o horário que vai estar pronto o suco, é quase como a gente, né, tipo, ir lá buscar um mosto, né, a gente marca o horário que terminou a produção do mosto, a gente vai lá e carrega. Mas essa do suco de maçã é muito interessante, porque daí a gente pega o suco que foi recém-feito, né, então ele tá muito vivo, assim, no sentido de aromas e sabores, né. Por mais que ele passe por um processo de sanitização, né? Então a gente sabe que aquilo ali, ele até pode fermentar espontaneamente, mas não vai ser o micro-organismo que veio da colheita, né? Porque ele passa meses em conservação em baixa temperatura, enfim. Mas em termos sensoriais ele é muito interessante. Então a dica que eu posso falar para vocês na escolha do suco é ficar atento sobre a origem desse suco. Então, escolham um suco integral que não tenham tantos conservantes, né? Tem marcas, eu acho que é Campo Largo ou Campo Verde, que é bem interessante o suco. Eu já fiz, antes, né, de a gente começar a fazer isso em larga escala, né? A gente fez vários testes, né? Então, a gente acabou descobrindo o que era melhor e o que não era. Mas assim, a Sanjo, sempre produtos muito bons. Coisas da Fischer também são bem interessantes. Essa do Campo Largo ou Campo Verde, eu não lembro bem a marca, mas também é bem interessante. E tem mais 2 ou 3, que agora eu não lembro. Eu tenho usado Naturale. Cara, daí eu não conheço. Naturale é uma marca que eu consigo integral. Ele é integral, não tem conservante, não tem nada. É basicamente mistura de Fuji e Gala e ácido ascórbico. É basicamente isso. E outra coisa, né? E assim, outra coisa que a gente deve falar pra vocês, né? Sobre a questão das maçãs. Eu passei um tempo no ano passado conversando muito com o pessoal de extensão de produção de maçã aqui no estado de Santa Catarina, que é da Epagre, né? Como se fosse a Embrapa de Santa Catarina. E eu falei muito lá com os melhoristas de maçã, com a área de pesquisa de produção de cidra da Epagre. E a gente tem um cenário onde 90% da produção brasileira está focada nas maçãs Gala e Fuji.
E assim, elas têm variações regionais e tem principalmente variações sobre o tempo de colheita. E uma das coisas que é muito interessante é que seria muito interessante a gente conseguir falar com o produtor e buscar o suco na colheita mais tardia, que é quando acontece o pingo de ouro, né? Que é a concentração máxima de açúcar na maçã, né? Que tu corta ela e ela vai ter pontinhos dourados, quase cristalizados de açúcar, né? E onde tu vai conseguir sucos. Na carne da maçã ou do lado de fora? Exato, na carne da maçã. Interessante. E o suco dessa maçã, quando ela tá no pingo de ouro, ela chega a ter entre 13,5 e 14,5 Brix, pra tu ter ideia. Para vocês terem uma ideia, o suco de maçã que a gente consome no supermercado tem entre 11 e 12,5, 13. Varia. Isso que eu ia falar. Exato. E por que isso acontece? Porque a melhor forma de conservar a maçã é numa colheita um pouco antes dela chegar nesse ponto. Porque daí essa maçã ela vai poder passar mais tempo sendo conservada em baixa temperatura. E o interessante o que acontece? Esse suco, quando a gente pega os sucos do começo da safra, ou seja, pegando os sucos que são agora do início do ano, a gente vai ter uma variação para aqueles que a gente consegue no final do ano. Henrique, olha só que interessante. Porque os sucos que acontecem agora no começo do ano, pós-colheita, eles já vão ser feitos com as maçãs que estão sendo recém-colheitas e elas estão um pouco verdes, né? E com menos açúcar. Então essa vai ter entre 11 e 12 que a gente tá vendo, tá ligado? Se a gente pega um suco que foi processado mais pro fim do ano, a partir de agosto, como foi a nossa experiência na Coisa Linda, essas maçãs que estão lá em câmaras frias gigantes, elas vão desidratando ao passar do ano. E elas começam a concentrar mais açúcar por quilo de maçã. Então o suco do início do ano tem menos Brix. Rende mais. Tem menos Brix. E no suco do fim do ano tem mais Brix. Então, tipo, a gente pegou suco com 13,5 esse ano para fazer as nossas cidras. Interessante isso. Não tinha essa visão, cara. Agora que eu comecei a fazer, eu tô aprendendo. Mas claro, né, meu? Mas tipo... Se eu não souber, tem que saber, né? Não, porra, tu tá produzindo em nível industrial, né, meu? Então, tipo, industrial no sentido de... com regras, normas e pra venda. Então, tu precisa saber como é que teu produto tá sendo feito e de onde é que ele tá vindo, né? Sim. Não adianta, é básico isso. E essas variações, elas são bem interessantes porque vão te dar produtos diferentes. Porque além da variação de açúcar, a variação de acidez também é perceptível. Então, os sucos de início de ano, elas têm uma acidez maior, e os sucos de final de ano têm uma acidez menor. Então, no final, tu tem variações até de sabor também, porque tu tens um sabor mais fresco e ácido no início do ano, e tu tens um sabor mais adocicado, rústico e menos ácido ao fim do ano, né? E com mais açúcar. Então tu pode acabar observando essas variações durante o ano no suco que tu compra no teu supermercado também. Então, tu pode estar preparado para pensar em fazer sucos agora no início do ano e no final do ano com resultados um pouco diferentes, né? Mesmo sendo industrial. Mesmo o suco sendo industrializado, mesmo sendo... Ele ainda, no final das contas, como é um suco integral, ele tá suscetível às mudanças da fruta, né? Exato, e a sazonalidade da disponibilidade dessas frutas, né? O único ponto mais negativo que a gente pode falar, no sentido mais artístico do negócio, é porque, como tu falou, a gente tem poucas opções de maçã, né? Como aqui é um troço que foi introduzido, né? A gente comercialmente tem pouca variedade de maçãs. Não quer dizer que não haja maçãs diferentes no Brasil. Tem muita coisa. Só que como a gente está falando de algo que é industrial, né? O produtor ele vai produzir o que as processadoras, né? Ou as cooperativas agrícolas ou empresas que transformam essa maçã em suco exigem. Então, assim, as empresas querem sucos que são feitos de Gala e Fuji. Ponto. Tá? Existe uma terceira que é a Pink Lady, que é... E aí não tem jeito. Quem paga, leva. Quem paga, leva.
Então, assim, tu tem sucos de outras variedades? Tem, mas são muito difíceis da gente conseguir. A não ser que tu pegue um processador de baixa volumetria, e existe, né? Mas assim, mesmo esse pessoal, tu vai pedir para ele fazer o processamento de fruta, ele vai te dizer assim, olha, no mínimo para eu te fazer um processamento, tu precisa fazer 1.000 litros aqui comigo. Então, tipo, primeiro tu tem que achar um produtor que tá com disponibilidade de fruta diferente para te entregar. Tu achar o cara que vai fazer esse processamento da fruta para ti ao mesmo tempo e tu pegar a época certa para fazer esse teu suco. Então, assim, em escala não industrial é muito difícil a gente fugir nesse momento disso. Mas não quer dizer que não dê para fazer, porque, vamos lá, tá voltando à ideia da prensa, por exemplo, né? Se tu tem uma prensa que tu pode levar para casa com essas de pressão de até 15 toneladas, que é um negócio pequeno, que é quase o tamanho, assim, talvez o dobro de uma abraçagem da Ezebril, né? Ela pesa 70 quilos e, enfim, se o cara é aquele que quer ter uma cervejaria no canto da casa, ele pode ter uma prensa dessa também. E, pelo menos, eu não sei como é que é aí, Henrique, mas aqui em Floripa a gente tem o Direto do Campo, que sempre traz muita fruta, né, de produtores rurais de produção familiar. E às vezes a gente tem lá nesses locais 4, 5 variedades de maçã. Então é possível sim tu fazer em uma escala caseira o suco diferente, com diferentes maçãs. Mas o que a gente tá querendo aqui mostrar para vocês, gente, não é que a gente não queira ensinar a fazer essa. Mas eu acho que de momento a gente pode trazer vocês para a ideia de vocês, para a cabeça de vocês, que é possível fazer, né, uma cidra em casa e brincar bastante. E aí fica a dica de falar com a Levitec. A Levitec tem um range gigante de leveduras, tá? Eu vou fazer já a propaganda aqui e depois pode até passar aquela gravada, gente. Mas o importante aqui para falar para vocês é que existem leveduras na Levitec que são leveduras da série LY. E são leveduras da série de leveduras locais. Tu também pode fazer isso até mesmo com a levedura lá do Laboratório da Cerveja, Henrique, que a gente fez o episódio, né? Sim, sim. Que é aquela... é uma termo... Esqueci. Lacância termotolerância. Isso. A gente pode usar até ela para fazer essa fermentação e pode ser um produto bem interessante, inclusive. Pode ser porque, como tem bastante açúcares simples, pode ser que a acidez fique bem interessante. Exato. E controlar, de repente pode controlar a temperatura, fazer a fermentação em baixa temperatura, ou simplesmente tu deixar jogar, mas o interessante tu pode comprar uma levedura diferente daquela porque provavelmente o pessoal vai querer procurar a levedura para a cidra. Não faça isso. Gente, a gente sabe trabalhar com diferentes tipos de levedura, a gente tem diferentes leveduras cervejeiras, a gente pode trabalhar com qualquer uma delas. Então... Tá, peraí. Diego, eu tenho uma proposta pra te fazer. Claro. Vamos dividir esse programa em 2 e vamos falar de fermentação no segundo programa. Podemos também. Com certeza. Aí eu acho que, tipo, deixa a galera sentar as informações de maçã, que a gente falou bastante de maçã e foi bem importante isso, e vamos gravar um segundo programa pra falar especificamente de fermentação clássica versus fermentação selvagem. O que tu acha? Maravilha. Vamos parar por aqui. E a gente diz assim, pessoal, agora tem a segunda parte, né? Então, exatamente, tipo assim, ó, você vai terminar aqui e vai começar uma segunda parte. Que vai ser o próximo programa, né? Que vai ser o próximo programa, um depois do outro. É só procurar daqui um mês. Fechou. Até lá vocês podem ir fermentando, não tem problema. Mas aí no próximo a gente vai dar mais dicas. Aí ele vai chegar assim, nossa, deu tudo errado. É porque não tinha ouvido o segundo programa. Mas vai com calma. Tá tudo caro agora, é verão, as coisas estão caras de comprar. Espera um pouquinho, aguenta aí, segura a onda. Mas a próxima vez que tu for no mercado, né, caro ouvinte, você já pode pegar o suco de maçã, olhar, etc. Ali provavelmente vai dizer, talvez, às vezes até fala o tipo de maçã que foi usado. Cria uma intimidade com o suco, né? Olha pra ele, passa, já vai dar uma namorada, vai dar uma namoradinha com ele e tal. Vai em diferentes mercados, porque tem diferentes mercados, tem diferentes fornecedores também, gente. Tem disso. É isso aí. Enfim, é isso aí. Beleza, então.
Se você quiser leveduras ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Ela tem de tudo para tuas cervejarias, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, uísque e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Diego, nos vemos então no próximo programa. Isso aí. No próximo programa a gente vai estragar a cidra com leveduras selvagens. Exatamente. Então, gente, nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, isso é muito importante para nós. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica ou quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Diego. É isso, braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.